Olá para você, essa é mais uma live da Palavra que Alimenta. Essa semana o tema dos posts que nós tivemos aqui, tiveram 5 posts sobre um determinado tema, que é plano de salvação. Foi sobre isso que nós falamos, né? E aí nós passamos por diversas passagens bíblicas que nos trazem um conceito, que nos fazem entender o que é esse tal de plano de salvação, como que funciona. A gente precisa dessa salvação, a gente é completamente necessitado de Deus, a gente pode ter alguma ação no processo de salvação ou não, e isso está completamente nas mãos de Deus. Como é que é essa história de Jesus ter morrido por mim? Então foi a respeito disso que nós falamos ao longo da semana, e a ideia é trazer um resumo aqui. A ideia é que ao fim dessa live você possa responder a pergunta para si mesmo. Como ser salvo? Eu sou salvo? Eu tenho uma fé que salva ou não? Então vamos refletir a respeito disso durante essa live. A ideia é que essa live tenha por volta de 15 minutos, então fica com a gente. A ideia é fazer um resumo aqui, algo bem objetivo, bem direto ao ponto, e eu conto com a sua presença aqui, seja você que está ao vivo, seja você no YouTube, tá bom? Tá tendo uma festinha aqui do lado, eu espero que não esteja atrapalhando, mas vamos que vamos. Sim, a Tamara já deu aí o spoiler, que é pela graça, mas vamos entender melhor como funciona essa tal de salvação. Para a gente começar, eu quero ler aqui com vocês a palavra que deu tema ao post de segunda-feira, que fica em Gênesis capítulo 3, versículos... Eu vou ler os 5 e os 6. Sim, Juliana, começou agora. Olha só, o texto diz assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essas são palavras da serpente para Eva. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Essa palavra aqui, ela fala a respeito do momento em que o raio do pecado atingiu a humanidade, aquilo que veio e separou o homem de Deus. Deus Santo, homem, a partir desse momento, a partir do versículo 6 de Gênesis 3, se tornou pecador. Os dois não poderiam coexistir, os dois não poderiam se entrelaçar em um relacionamento como eles tinham antes, porque o pecado e Deus não coabitam, não coexistem, eles não estão juntos, eles não podem, luz e trevas não podem andar juntas. E quando Deus fala que eles não poderiam comer daquele fruto, na verdade ele estava alertando de algo que, poxa, vocês vão morrer se isso acontecer, vocês vão ser desconectados da fonte da vida, então não façam isso. E quando o homem e a mulher decidem fazer, então a separação acontece. Mas não é só uma separação. A terra se transformou numa terra amaldiçoada. A contaminação da natureza humana aconteceu ali. A morte, a dor, a saudade, o pecado, as doenças, elas nasceram naquele momento. O homem foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada, tudo isso por causa do pecado. Tem muita gente que olha para o mundo como ele é hoje e diz: por que Deus não faz isso? Por que Deus não intervém aqui? Por que Deus... Olha, se a gente quer ter uma noção de qual é o plano original de Deus, que a gente leia Gênesis 1 e 2. O que acontece depois é Deus construindo o seu plano para que o homem seja reconectado com ele. Então, o mundo atual, como ele é hoje, não reflete a vontade original de Deus. E por causa do pecado original, esse plano, ou melhor, a criação, o original, foi corrompido. Mas Deus já sabia de tudo, Deus já tinha tudo nas mãos. Deus sempre foi onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabia que o homem pecaria, sabia que em algum momento aquilo aconteceria. E por causa disso, ele já tinha um plano em mente. A verdade é que esse plano estava tão em mente que o Antigo Testamento inteiro, a lei e os profetas, como nós tivemos na terça-feira um post a respeito disso, a lei e os profetas apontam para Jesus. Um exemplo disso, a começar, por exemplo, por
Gênesis 22, quando a palavra fala a respeito de Isaac e de Abraão. Abraão leva o Isaac para o monte para sacrificá-lo, e naquele lugar onde ele sacrificaria o seu filho, aparece ali um carneiro, né, preso pelos chifres no arbusto, e esse carneiro é sacrificado no lugar de Isaac. Ali já se dá uma das primeiras demonstrações de que Jesus viria e da forma com que Jesus morreria. Outras passagens, como por exemplo em Êxodo, se não me engano, capítulo 12, quando é instituída a Páscoa. Quando é instituída a Páscoa, se determina que um carneiro, um cordeiro, morreria, né? E esse cordeiro morrendo na Páscoa para comemorar a libertação do povo da saída do Egito, sentido deserto para a terra prometida, se mataria um cordeiro e antes da última praga cortava-se o pescoço dele, vertia-se o sangue do cordeiro e ele foi passado nos umbrais das portas. E o destruidor, ou seja, a morte não passou pelas casas que tinham o sangue do cordeiro ali na casa deles, nos umbrais das portas. Mais uma demonstração a respeito da morte de Jesus, a respeito do Cordeiro de Deus, que seria o Salvador, né? Então, mais uma vez, se dá uma demonstração a respeito de Jesus. E outras passagens, como por exemplo, Levítico, capítulo 6, versículo 6. A palavra fala, olha só, essa eu quero ler com vocês, para você ter uma noção de como o Antigo Testamento aponta perfeitamente, de uma maneira muito nítida para Jesus, demonstrando qual é o plano de salvação que ele tinha para nós, tá bom? Eu vi que tem uma pergunta aqui do Isaac. Ao final, caso vocês queiram fazer mais alguma pergunta, por favor, perguntem ao fim da live, eu vou lê-las e tentar respondê-las, tá bom? Olha só o que diz Levítico 6:6. E por sua oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, o qual entregará ao sacerdote. Assim o sacerdote fará por ele expiação diante do Senhor, e lhe será perdoada qualquer das coisas que fez, pela qual se tornou culpado. Então, o carneiro seria levado até o sacerdote, e ali o carneiro morreria no lugar do culpado. Então, a culpa do culpado seria tirada dele pelo sangue do cordeiro. Por várias vezes, por várias passagens, a gente vê Jesus no Antigo Testamento. Talvez uma das mais claras, ou umas das mais claras, seja, por exemplo, o Salmo 22. O salmista Davi escreve um salmo onde ele cita Deus meu, por que me abandonaste? Palavras de Jesus na cruz. Uma passagem, uma outra parte do Salmo 22 também fala a respeito de jogarem sorte para dividirem a túnica de Jesus. Então, outra coisa que acontece mais para frente na vida de Jesus, ou naquele momento da crucificação, ali descrito, a respeito de darem vinagre no lugar de água para Jesus, também está descrito no Salmo 22. O Salmo, Isaías 53 talvez seja a melhor expressão do sacrifício de Cristo na cruz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades tomou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. E ali se descreve mais uma vez a respeito de Jesus. Então a lei e os profetas já apontavam para o plano de salvação, já apontavam para Jesus, para o Cristo, para aquele que viria, para Deus encarnado, o qual morreria por nós, né? Uma passagem que nós usamos no post dessa semana fica em Lucas capítulo 9, versículo 30 e 31, que foi o exemplo aqui, que diz o seguinte: estavam falando com ele dois homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Aqui se fala a respeito do Monte da Transfiguração, onde Jesus chama 3 discípulos para ir orar, e lá naquele momento de oração ele se transfigura e Moisés e Elias aparecem conversando com ele a respeito de sua morte. Moisés, um representante da lei, Elias, um representante dos profetas. Então, a lei e os profetas conversavam intimamente com o Mestre, com Jesus. Quando a gente olha lá
para Gênesis capítulo 3, ali a gente vê o momento em que a contaminação entrou no homem, na natureza. Mostra ali como estava enraizado em nós aquilo de mal que teria entrado em nós pelo pecado. E se isso se enraizou numa natureza que não fomos nós que criamos, mas Deus, somente Deus poderia reprogramá-la. E foi exatamente o que ele decidiu fazer por meio do seu plano de salvação. E essa passagem de Lucas capítulo 9, ou se você preferir lê-la em Mateus capítulo 17, fala justamente a respeito de tudo aquilo que foi comentado até agora, da lei e os profetas conversando com Jesus, como pessoas íntimas, como quem sempre o conheceu, como quem sempre falou a respeito dele e como quem sempre foi conhecido por ele. E aqui Moisés e Elias representam esse momento, o momento em que a lei e os profetas, antecipadamente à morte de Jesus, falavam a respeito da morte de Jesus. E aqui a gente pode pular para João capítulo 1, versículo 29, que é o momento em que João Batista chama Jesus de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fica em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E exatamente isso Jesus fez. Ele foi o Cordeiro de Deus, aquele que verteria seu sangue pelos pecadores. Já não mais seria necessário matar cordeiros, carneiros, enfim. Ali, na cruz, no Calvário, Jesus, o carpinteiro, usou de sua carpintaria aquele monte e construiu uma ponte de volta para o Pai. Agora não é mais a respeito do homem, não é mais a respeito da perfeição do homem, do alinhamento do homem às leis de Deus, mas a respeito do homem crer que Jesus foi perfeito diante das exigências de Deus. E sendo ele perfeito, sendo ele suficiente, nós, crendo nele, estamos debaixo do guarda-chuva da graça de Jesus. É como se a gente nunca tivesse merecido nada, e essa é a verdade, e crendo nele, nós estamos debaixo de sua obediência. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, é o que a palavra diz. A palavra diz que nós, quando estávamos em Adão, morremos, mas em Cristo nós fomos vivificados, porque ele é a fonte da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele sendo a vida, estando nós nele, naturalmente nós temos acesso à vida, nós temos acesso à salvação pelo mérito dele. Por isso que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, a palavra fala a respeito desse tema. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nenhum homem se glorie diante dele. Então, a lei e os profetas apontavam para esse momento e esse momento acontece. Jesus morre. Ele paga o preço, então se torna pela graça. Nós não merecemos nada, mas crendo em Jesus, naturalmente a graça é acessível a nós. Pense, você não fez nada e você recebeu alguma coisa. Isso você recebeu de graça. Jesus fez exatamente isso no Calvário. Ele entregou a sua vida. Então a pergunta da Juliana é perfeita para esse sentido. Então, se não tiver fé, não é salvo? Não, de maneira nenhuma. É pela fé que nós somos salvos. Então, se nós cremos em Jesus, se nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós, porque, olha só, a palavra diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9, o seguinte. Passando por várias passagens aqui, apenas para expor a verdade e por meio dela nós sermos tocados pelo Espírito. Olha o que diz o versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Simples assim. Confessou com a tua boca, crendo no teu coração, ou seja, tendo fé, a fé que salva, você é salvo. É lógico que não é apenas confessar, não é apenas falar. Porque se eu tenho a fé que salva, eu não posso brincar com aquilo que separou a mim de Deus lá no Éden. Então eu sei que foi o pecado que me separou dele no Éden. Eu sei que foi o pecado quem trouxe dor, quem trouxe maldição, quem trouxe o mal para nós, para a terra, para a humanidade. Como é que eu vou brincar com aquilo que matou o meu amigo na cruz? Então eu não posso simplesmente aceitar isso. Então, basicamente, quando eu creio em Jesus, eu sou salvo e por meio
dessa consciência de que nele eu sou aceito, nele eu sou amado, naturalmente eu tenho acesso à salvação. E basta permanecer, basta caminhar vivendo pela fé, porque o justo viverá pela fé, naturalmente você será salvo. O plano de salvação, colocado aqui de uma maneira muito resumida nesses 15 minutos, é isso. O homem foi separado de Deus, mas Deus, desde o momento em que houve a separação, apontava para um Salvador. Esse Salvador veio, morreu por nós e agora não é ao nosso respeito, é a respeito dele. Nós jogamos tudo por água abaixo e Jesus arrumou a casa e falou: olha, agora é sobre mim, creiam em mim, está consumado, eu paguei o preço, eu fiz por merecer e vocês, estando debaixo da minha graça, debaixo da minha vontade, dirigidos pelo meu Espírito, naturalmente vão caminhar rumo à vida eterna. Ponto final. Esse é o plano de salvação. A graça, ela permeia todo esse plano que foi abordado aqui. Como foi colocado no texto dessa semana, a graça não é um ramo do Evangelho. Ela é o Evangelho. Ela expressa o que é o Evangelho. Então, aceite que você não merece. Aceite que você simplesmente não pode fazer por merecer e entre debaixo desse guarda-chuva chamado graça e você estará protegido contra o resultado do pecado. E ele vai te transformar, vai te moldar e naturalmente você vai receber o dom do Espírito Santo ao buscá-lo, ao querer isso. E a palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a palavra guiados ali fala a respeito de ser pego pela mão e ser levado até o destino final. É exatamente o que ele vai fazer com você quando você simplesmente se entregar para ele e abrir o teu coração para ele e crer que ele fez por merecer, você não pode, mas ele pode transformar você. E a obra que ele começa, ele aperfeiçoa. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 6 e é a realidade dele para as nossas vidas. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live aqui, eu vou salvar essa live e eu vou abrir uma nova live para responder as perguntas de vocês, tá bom? Para não estender essa aqui, porque nós já passamos um pouquinho de 17 minutos. Então eu vou fechar aqui e vocês retornam, tá bom? Só vou ler os comentários. E aqueles que não conhecem a palavra podem ser salvos? Vou responder essa pergunta. Deixa eu ler a pergunta do Isaac também lá em cima. Podemos dizer que Deus, sabendo da queda, ele permitiu, logo ele quis? Também vou falar a respeito disso. Tá bom? Então, se você está assistindo essa live no YouTube, se você gostou dessa mensagem, deixa o seu curtir, comenta alguma coisa se você sentir vontade. O YouTube entende que esse vídeo é relevante quando você curte ele e outras pessoas podem receber essa mensagem e entender um pouquinho mais do Evangelho a respeito desses textos, né? Através desses textos. Então, se você está ao vivo aqui na live, a gente já volta e fiquem na paz. Deus abençoe a vida de vocês.